Olá, turma, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Estamos na nossa terceira semana, terceira aula das Ciências Sociais em Saúde, e nela iremos abordar, trabalhar com a sociologia da saúde. Noções e conceitos básicos vão nos ajudar aqui a entender um pouco das contribuições dessa área para os nossos processos de cuidado, de saúde, de adoecimento. Bom, nosso objetivo, portanto, é conhecer um pouco mais, né, da sociologia da saúde, na saúde, discutir essas noções e conceitos que os textos nos oportunizam e estimular processos reflexivos também imbricados, relacionados com a nossa prática cotidiana em serviço, a partir então dessas abordagens, dessas perspectivas socioantropológicas agora. Bom, nossa leitura básica está então no texto Dentes da Desigualdade, Marcas Bucais da Experiência Vivida na Pobreza pela Comunidade do Dendê em Fortaleza, no Ceará, um texto publicado por Merlin Nations e colaboradores em 2007, e temos um texto complementar do professor Everardo Duarte Nunes, que faz uma análise da trajetória, reflexões sobre a trajetória da sociologia da saúde, discutindo aí questões teóricas, metodológicas, escopos temáticos, e é por ele que nós vamos começar aqui brevemente a nossa aula síntese. Bom, então, de acordo com Nunes e outros autores, a sociologia da saúde ela está interessada em estudar fatores tais como a estrutura organizacional, as relações de papéis, sistemas de valores, rituais, funções da medicina como um sistema de comportamento, além de outros aspectos. Então, no texto complementar, o professor ele vai elencar, né, uma série de abordagens e de processos e de escopos temáticos realmente, e ao fazer isso, nos descortina o que é que essa sociologia da saúde vem contribuindo, vem produzindo em termos de conhecimento a partir dessa grande perspectiva. E ele acrescenta um pouco mais, né? Ele vai dizer que há uma diversidade analítica e produtiva, né, na construção social das categorias de doenças, nas narrativas do self e da identidade, na sociologia do corpo, na medicalização, esse fenômeno que é tão investigado, que é tão explorado pelas ciências sociais em saúde, e especialmente pela sociologia da saúde ou na saúde, nas dinâmicas de domínio, poder, rivalidade interprofissionais ou intraprofissionais, nas relações do capitalismo, globalização, cuidados em saúde, movimentos sociais na saúde, entre outros. Ou seja, nesse texto complementar, então estamos iniciando por ele, vai ficar claro como há uma abrangência, uma amplitude e uma diversidade, né, de interesses temáticos, de abordagens teórico-metodológicas que a sociologia da saúde dispõe para compreender os processos de saúde na sociedade, na estrutura social, nas dinâmicas sociais e também como essas dinâmicas, essas estruturas, esses movimentos impactam na saúde. Então, essa via de mão dupla entre, né, determinantes sociais e como a condição da saúde, né, retroalimenta esses processos. Então, um pouco nessa linha. Bom, quando a gente escolhe um texto básico, desculpa, que vai recortar no universo do adoecimento bucal, nós estamos sugerindo um deslocamento muito situado e muito prático do que essas desigualdades sociais, né? O que essa estrutura social ela impacta em termos de adoecimento, no caso de adoecimento bucal, perda dentária, né? Ou das possibilidades do cuidado da saúde. Então, é um pouco nessa intenção, quando a gente traz um texto básico que parte de uma pesquisa situada, localizada num contexto de grande vulnerabilidade, né, de grandes desvantagens socioeconômicas. Então, como está aqui, né, podemos constatar uma profusão de objetos explorados pelo olhar sociológico, e no nosso caso aqui, no texto indicado, o texto básico, a gente vai observar isso no universo das iniquidades da saúde bucal. Então, o artigo intitulado Dentes da Desigualdade, Marcas Bucais da Experiência Vivida na Pobreza pela Comunidade do Dendê, Fortaleza, Ceará, Brasil, descreve vivências de doenças bucais de sujeitos situados em contexto de sensível pobreza nessa localidade. E os autores assim colocam: esse artigo objetivo é estudar a relação entre condição de vida e saúde bucal a partir das narrativas dos moradores de uma comunidade pobre no Nordeste brasileiro.
e ainda buscam identificar interface entre as desigualdades e a experiência vivida pela população na sua história do processo saúde, doença bucal e acesso aos serviços. Ou seja, então estamos aí dentro de uma realidade concreta, né, em como essas desigualdades, como essa vulnerabilidade, elas então se expressam nesse adoecimento ou nessas oportunidades de cuidar da saúde. Então, essa figura aqui, cuja fonte está aqui, ela nos traz um pouco desses elementos, dessa linguagem voltada a um cuidado possível, né? E que o artigo explora muito bem, inclusive, essas categorias de cuidado num contraste entre o que eles vão chamar de dentes da pobreza e dentes da riqueza, numa tabela indicada já na nossa videoaula e também, né, ao longo dessa semana. Observem bem esses contrastes relacionados às oportunidades e às questões de classe, de pertencimento social e as questões de saúde bucal, como essas questões se comunicam aqui nessa pesquisa. Então, algumas questões teórico-metodológicas são importantes para a gente pensar aqui o que nos interessa também em termos de conceitos e noções. Então, é importante fazer uma ressalva metodológica desse estudo, porque são, inclusive, métodos e abordagens muito acionadas nas ciências sociais. Então, a leitura atenta, podemos perceber os percursos trilhados pelos autores para revelar os principais achados da pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, certo? Então, observem que o artigo fala em entrevistas etnográficas, fala em narrativas e em observação participante. Então, a gente vai rapidamente abrir um parêntese para entender o que é um pouco dessas entrevistas etnográficas, o que é essa observação participante, porque, de repente, não é uma abordagem familiar para alguns, para algumas, e a gente vai abrir um espaço e sugere que a leitura do texto se foque um pouco nessa experiência metodológica. Então, ambos os métodos dizem respeito a uma abordagem bastante presente nas ciências sociais, que é a etnografia, né? A gente não vai conseguir aprofundar nesse componente, essa possibilidade metodológica, mas aqueles que tenham interesse em aprofundar poderão, em outro momento, acionar ou sinalizar o interesse. E aqui a gente apenas pontua a importância dessa abordagem para o campo das ciências sociais da saúde, porque através dela a gente consegue fazer imersões importantes em determinados contextos para compreender determinadas dinâmicas socioculturais em torno de alguma temática de interesse. No nosso caso aqui, a questão das desigualdades, da vulnerabilidade e o adoecimento, impactos na questão do cuidado em saúde bucal. Então, é uma pesquisa de natureza etnográfica que tem como escopo, como interesse, investigar essas relações. Né? O texto vai falar em encontro etnográfico, então a observação participante, que é uma outra abordagem bastante familiar, bastante mobilizada nas ciências sociais, né? Aqui entendida como encontro etnográfico, os autores assim entendem. O objetivo era ir além dos discursos e voltam-se às práticas, né? Nessa interação dos pesquisadores com as rotinas, com os espaços, convivendo no dia a dia, entendendo, né, a vida dessas pessoas a partir do próprio campo, das interações. Então, um pouco nessa perspectiva. Então, eles colocam a observação participante foi do tipo livre, registrada em diário de campo, com abordagem antropológica, permitiu acumular informação para contextualizar o comportamento da população estudada e, segundo Iturra, captando da realidade as áreas da ação só conhecidas ao serem observadas no decorrer de uma atividade, ou seja, uma intimidade, um vínculo foi criado para se compreender em densidade, em profundidade, esse cotidiano de dificuldade que esses moradores, essa população, dentro dos preceitos éticos de pesquisa, permitiram ao conhecimento, né, mostrando as dificuldades, nos chamando a uma reflexão ética sobre essa questão de cuidado, acesso e vulnerabilidade. Bom, então, quais são os resultados, né, dessas entrevistas etnográficas, né, que aqui os autores falam muito desses discursos, dessas narrativas, né, então elas são utilizadas para revelar essa densidade, essas entrevistas narrativas, elas buscam acessar histórias, contextos, detalhes
tá? E aí, a partir dessas narrativas, os autores construíram as suas categorias analíticas e elas foram, então, nesse texto, organizadas em 3 principais eixos de discussão que a gente vai ver a partir de agora. Então, o resultado da pesquisa em foco, né, os resultados, eles se expressaram no detalhamento, na descrição das interações entre condições de vida e dinâmicas de saúde e doença, nas relações entre contexto sociocultural e acesso às formas de cuidado em saúde. Né? Então, nesse sentido, a gente presta atenção à caracterização minuciosa da comunidade, como eles descrevem. Né? Então, é um pouco do perfil sociodemográfico. Então, a comunidade do Dendê, Ceará, Brasil, é um contexto, aspas, privilegiado, para se flagrar essa desigualdade, né, no sentido de mostrar, do ponto de vista dessa reflexão crítica de como esses contextos de vulnerabilidade, de condições precárias de vida afetam diretamente a saúde das pessoas. Então, de acordo com Por Deus e colaboradores, mais de 9.500 pessoas estão morando de forma adensadas em pouco mais de 4 quilômetros quadrados, né, usou a palavra invadida, ocupando há 35 anos por migrantes fugindo da miséria do interior do Ceará. Então, os processos migratórios e a ocupação desse espaço por essa comunidade, na descrição do perfil por esses autores. Né? Então, a gente pode, essa ilustração aqui nos leva a pensar que muitos dos contextos de cuidado que nós, profissionais da saúde, temos, eles são caracterizados por essa questão da desigualdade. Né? O professor Holston, ele fala muito do fenômeno da autoconstrução. Né? Muitos movimentos migratórios que aconteceram no processo de urbanização no Brasil, só uma ressalva aqui, acabaram culminando em espaços onde se observa, né, uma precariedade estrutural, né? E uma luta, uma busca das famílias, das pessoas em autoconstruir os seus espaços dentro da urbanidade. Então, é um pouco nessa perspectiva. Enquanto a gente fala da comunidade do Dendê aqui, como emblemática, eu acredito que vocês, ao refletir sobre a prática profissional, sobre o espaço de cuidado que vocês transitam enquanto profissionais, se deparam muitas vezes com realidades semelhantes a essas, de muitas dificuldades, de muita exclusão, de muita precariedade historicamente colocada nesses processos excludentes no nosso país. Então, nesse caso aqui, os autores eles colocam um destaque, né? Com muita luta, confronto com policiais e expulsões, conseguiram a eletricidade finalmente em 1986. As ruas principais são bastante movimentadas, com lojinhas, bares, creches, farmácias, rádio comunitária, igrejas, delegacia, mas camuflam um labirinto de becos sem saídas, onde sobrevive a maioria dos moradores em pequenos casebres. Mais afastada, em área de manguezal, situa-se a Baixada, onde moram famílias na absoluta miséria, em casas de taipa na margem do poluído rio que inunda a região na época das chuvas. Ainda de acordo com aqueles autores, o perfil sociodemográfico que a gente encontra nessa localidade é um percentual alto de, por exemplo, mães sem alfabetização, né? Apenas 32% das famílias possuindo algum vínculo formal de trabalho, né? Cerca de 10% aquela época de pessoas sem, né, trabalho formal, enfim, então um pouco desse perfil que os autores situam para a gente. E aí, avançando um pouco nesse destaque, eles colocam os problemas que mais preocupam os moradores são a falta de saneamento básico, violências e o uso de drogas entre os jovens. As guerras entre gangues e o apenamento dos moradores vítimas da intensa violência são divulgados com frequência nos jornais. O acesso ao único posto de saúde da Prefeitura de Fortaleza é bombardeado com a demanda e espera para atendimento fazem muito desistirem. Então, a gente observa aspectos, processos que encontramos, infelizmente, em muitas das localidades onde trabalhamos, né? Vocês, profissionais de saúde, certamente se deparam com situações de vulnerabilidade e de exclusão parecidas com essa que o artigo traz. Bom, e aí vamos avançando na nossa reflexão. Nesses destaques, podemos notar as críticas condições de vida dos moradores dessa comunidade, expressa pelas graves deficiências estruturais e funcionais dos espaços coletivos e das moradias das famílias, e pela insuficiência dos serviços públicos, dentre eles de saúde, né? Muitas vezes a baixa cobertura, ou realmente a própria ausência, né, de dispositivo, de equipamentos, de serviços básicos dos direitos sociais,
né, dos nossos direitos constitucionais e uma realidade, infelizmente, ainda bastante comum em muitos municípios do nosso país. E eles vão colocar: percebemos também grandes desvantagens e fragilidades no perfil sociodemográfico, que se traduz em baixa expectativa de oportunidade de inserção no mercado, no caso, do trabalho formal, né, gerando assim mais exclusão e precariedade das condições de vida, então, como algo que se retroalimenta. Então, essas dinâmicas de exclusão, de vulnerabilidade e de violências estão concentradas nessas populações, especialmente dirigidas aos mais jovens, como os indicadores também nos revelam. Então, gente, isso posto, a gente passa a explorar, como eu falei para vocês, do ponto de vista da apresentação do resultado nesse artigo, três eixos analíticos são sugeridos por esses autores, que é condições de vida precária e saúde bucal, ou seja, esses contextos de vida marcados por intensa precariedade material, né, de inserção no mercado de trabalho, como isso impacta, afeta, né, se articula com as condições de saúde bucal dessa população. Acesso desigual é um segundo eixo, e eles vão falar da noção de itinerário da cura na pobreza. E, finalmente, o último eixo analítico, eles vão falar no dente de pobre, marcas bucais da exclusão social. Então, eles vão colocar alguns termos que eles observam na prática e a leitura crítica dessas pessoas em relação a esses processos de adoecimento. Bom, então, antes da gente avançar nessa reflexão, nessa síntese, a gente pode colocar aqui, quando a gente lê esses eixos do artigo, quando a gente se aprofunda na leitura do texto básico, podemos nos perguntar em que medida eu vivencio no espaço do meu trabalho situações, realidades semelhantes, né? E se é o caso, quais os desafios precisam ser superados? Quais as prioridades? Qual o papel do setor saúde em suas articulações diante dos problemas e necessidades de saúde das pessoas em atenção no serviço onde atuam, né? Em que medida esses processos, muitas vezes, de exclusão e vulnerabilidade, eles são acolhidos pelos serviços, pelas políticas públicas disponíveis naquele espaço onde eu atuo. Então, um pouco dessa reflexão que a gente precisa fazer quando a gente está inserido num contexto de cuidado, né? Com essas lentes, com essa perspectiva crítica. E aí, né, alguns destaques conceituais, a questão da vulnerabilidade. Para esses autores, esse conceito, né, a abordagem da vulnerabilidade é caracteristicamente interdisciplinar e fortemente ancorada nas ciências sociais e humanas, buscando compreender, para além dos determinantes epidemiológicos importantíssimos, a dimensão dos sentidos e dos significados da exposição dos sujeitos a determinadas situações de risco. Ou seja, além de existir concretamente a situação de risco da vulnerabilidade, as ciências sociais, a sociologia da saúde, a antropologia da saúde, ela se interessa em compreender como subjetivamente essas situações de risco se apresentam e são vivenciadas pelos sujeitos. Quais sentidos, quais significados, quais negociações, quais possibilidades de superação, quais outras redes de apoio, quais são as estratégias que esses sujeitos ou coletivos acionam diante dessas situações de risco, dessa vulnerabilidade. Então, é um pouco conhecer, né, em profundidade, subjetivamente falando, né, a questão da vulnerabilidade. Então, um pouco que o artigo se propõe. E aí, nesse caso, vai dizer, então, né, que as implicações e os efeitos diferenciados dessas exposições nas trajetórias individuais, interativas e coletivas. Então, esse talvez seja um diferencial, uma contribuição muito particular das ciências sociais em saúde, que é, então, aprofundar, buscar a densidade e a dimensão subjetiva desses processos de exposição a riscos e de vulnerabilidade. Né? No caso do artigo em questão, a população do Dendê enfrenta dificuldades no ar do cotidiano, as quais influenciam seus cuidados dentários. Então, em que medida as chances de cuidado da saúde bucal são impactadas por essas dinâmicas sociais extremamente complexas e muitas vezes desvantajosas, adversas no sentido da promoção do cuidado, da promoção da saúde dessas pessoas, né? Longa jornada de trabalho, questões de desemprego, subemprego, né? A falta de recurso financeiro, as violências, entre outros processos. Vamos adiante um pouco mais.
Outro destaque conceitual, né? Antes, a gente vai avançar um pouco aqui na leitura, no caso das violências, está aqui colocado nesse trecho. Esta é vivenciada no bairro através de ameaças de gangues, medo de bala perdida, estupro, o que inibe o movimento livre na comunidade. Né? E, sobretudo, quando a gente pensa na questão da acessibilidade aos dispositivos de cuidados formais. Né? Então, esse trecho, a gente já falou sobre ele na nossa videoaula, e mostra claramente um exemplo concreto de uma adolescente que, aos 12 anos, tem dificuldade de buscar o dentista por conta da violência, o medo da violência. Então, está aqui, no caso de Graça, faz tempo que ela, em seus 12 anos, não vai ao dentista, apesar da forte dor de dente. Seu pai está doente e não pode acompanhá-la até o posto de saúde. Ele tem medo que um vagabundo mexa, palavra do próprio campo, né, com sua filha, se for sozinha. Melhor, pensa ele, que a filha fique guardada em casa com o dente estragado do que ficar desonrada sem dor. Então, quando a gente coloca, né, e investiga em profundidade, a violência é uma categoria, né, uma variável, né, pode ser uma variável epidemiológica que pode ser demonstrada enquanto um fator que afasta ou que dificulta o acesso, a acessibilidade das pessoas a um serviço, e quando a gente tem a oportunidade de ouvir as narrativas, a gente pode compreender como esse risco, né, quais são as questões subjetivas, os significados e os sentidos que esse risco, essa variável, ela tem para um determinado sujeito ou para um grupo, né? Se isso se repete, se esse tipo de narrativa se repete, entre outros, né, nas entrevistas etnográficas, nas narrativas dos moradores dessa região, por exemplo. Bom, gente, outro destaque conceitual, e aí que tem tudo a ver com o que acabamos de dizer, é explorado no texto, e nessas passagens, então, percebam as relações que se estabelecem entre o adoecimento bucal e os quadros de vulnerabilidade. Então, uma categoria que se usa no inglês, que é a sickness, que é a dimensão social do adoecimento, aparece no texto justamente para se contrapor com a dimensão patológica da doença, que na antropologia médica a gente chama da disease, que é a doença patológica, ou seja, aquela doença codificada do ponto de vista biomédico, né? E a illness, que é a doença vivida pelo sujeito, a enfermidade, a gente vai usar um termo em português, ou seja, a doença enquanto experiência, que é muito diferente, não podemos ter uma mesma patologia, uma mesma disease, mas podemos ter experiências muito variadas com a mesma patologia. E nesse caso, há ainda essa dimensão social. A sickness, né, para a antropologia médica, é a vivência do adoecimento na sua dimensão social. E, no exemplo prático que o texto traz, a gente pode ler esse trecho aqui, destacar, né? Então, os autores mobilizam essas três noções assim. Nesse contexto de vida, a maioria dos informantes concebe a doença não pela consequência física, mas pelos determinantes sociais. Francisco, 76 anos, rezador, aponta a precária condição de moradia como fonte do problema de saúde da vizinha idosa. A doença dela é nervo, tá com medo que a casa caia por cima dela. Chamei o presidente da comunidade e disse: olhe, vamos ajudar essa pobre que ela está morrendo, não é de gastrite, mas de nervoso. A vivência do adoecimento nessa condição é experienciada como uma sickness, ou seja, reflexo da desigualdade social e a privação econômica que formam a dureza da vida e essa violência estrutural, no caso, no seu modo de sobreviver. Ou seja, para além das doenças biológicas, né, da patologia, vamos dizer, da disíase da doença, e da enfermidade sentida ali pelaquela pessoa, ainda há um contexto social que agudiza essa condição de saúde e de doença. Né? Então, essa dimensão social que a gente coloca em termos dessa sickness, né? Que é uma categoria que usamos muito na antropologia médica e da saúde. Bom, outro conceito importante que vimos no artigo, na discussão dos resultados, na análise da pesquisa, é essa noção de itinerários terapêuticos. E para ir finalizando nossa síntese, os destaques, né, desse texto, desse módulo, o que seriam esses itinerários? Bom, nesse segundo eixo, o acesso desigual, o itinerário da cura na pobreza, temos igualmente densidade de informações em torno das desigualdades no acesso à saúde e na acessibilidade aos serviços. Né? Nesse bojo, a gente faz um destaque a essa noção de itinerários,
E ele é bastante utilizado pelas ciências sociais em saúde. A gente tem outros estudos sobre itinerários terapêuticos, com outros enfoques, com outros propósitos. Então, é uma expressão bastante mobilizada, que é interessante investigar, aqueles que interessam mais de perto. E refere-se à busca por cuidados terapêuticos e procura descrever e analisar os caminhos percorridos por indivíduos na tentativa de solucionar um problema de saúde, considerando as práticas individuais e socioculturais. Ou seja, esses itinerários terapêuticos, eles consideram o contexto sociocultural onde aquele sujeito está imerso, né? E esse contexto, ele condiciona ou ele viabiliza mais ou menos as oportunidades, os tipos de serviço, a quem esses sujeitos vão acionar numa determinada necessidade de saúde. Então, é configurar a heterogeneidade de cuidados, ressalvando, considerando essa pertença social e cultural daquele sujeito, daquele grupo, certo? Então, um pouco nessa perspectiva, ou seja, é compreender os cuidados de saúde a partir desse contexto. Então, para ir finalizando, a gente tem aqui, dessa definição, atentem para as dimensões tanto individuais quanto socioculturais dos percursos trilhados pelos sujeitos na busca do cuidado e da cura. Isso quer dizer que não apenas fatores pessoais ou vontades, né, deliberadas, influem nos itinerários terapêuticos, mas também aqueles todos relativos às condições de vida, aspectos culturais dos grupos, inclusive com importante magnitude. E o artigo nos ajuda a perceber isso. Então, notem no texto a variedade de itinerários e fatores envolvidos nesses percursos que são trilhados pelos sujeitos quando se defrontam com um determinado problema de saúde, com uma determinada necessidade de cuidado. Bom, vamos ir finalizando com esses últimos destaques, né? Os autores colocam assim: o acesso já seria importante fator de redução das desigualdades sociais na condição bucal, independente das condições de vida. A comunidade do Dendê deseja e luta por ele, mesmo à frente da intensa violência estrutural que frustra o desejo dos moradores de se tratar, restringe sua busca por prevenção e oprime suas oportunidades sociais. Ao contrário do que os profissionais de saúde possam acreditar, essa procura não pode ser reduzida a uma vontade, a uma mera vontade individual. Mas, de acordo com Farmer, só seria espontaneamente motivada com a eliminação da discriminação a pessoas sofridas e distribuição equitativa das oportunidades de acesso e das riquezas na sociedade. Então, se a gente for agora, né, articular os conteúdos que nós vimos na antropologia da saúde, quando a gente aciona as noções, por exemplo, de cultura, do etnocentrismo, ou seja, das nossos referenciais de cultura, quando a gente pressupõe que um determinado sujeito ou grupo deva agir de um certo modo, e quando a gente situa, né, esse indivíduo, a gente olha para esses sujeitos, para esses grupos, dentro dos contextos de vida, das condições de vida que tem, né, muitas vezes a gente observa que não é só uma questão de mera escolha, né? Ou se pode ter a plena consciência de que se deve ter um cuidado X e, na prática, ser uma condição Y, em função desses condicionantes, desses determinantes, das dificuldades que se encontra no sentido concreto da vida, no sentido de uma violência que é acirrada e que inviabiliza o deslocamento de sujeitos, ou em questões que se dizem respeito a questões estruturais mesmo, a depender de grupos, né, situações de idosos, pessoas que há uma dificuldade de deslocamento e de repente você tem uma questão topográfica, geográfica bastante complicada e de repente aqueles serviços não conseguem fazer, né, o cuidado em domicílio. Então vocês têm uma série de situações da vida concreta, né, que a socioantropologia, né, os estudos socioantropológicos em saúde, nos ajudam a revelar essas densidades, essas nuances. Então, nessas 2 semanas, gente, estamos buscando compreender esses fatores, essa densidade e essas lentes que as ciências sociais em saúde nos permitem mobilizar para compreender essas variáveis todas que nós conhecemos, né, dos estudos epidemiológicos, que são determinantes, que têm associação com maior chance, maior risco de adoecimento. Então, como é que isso, do ponto de vista qualitativo, ou seja, do ponto de vista da densidade, né, das subjetividades, dos sentidos, dos significados produzidos, então,
é um convite a pensar, né, nessa dimensão, articulando os saberes da saúde coletiva, da epidemiologia, das políticas e agora das ciências sociais em saúde, na compreensão do fenômeno do adoecimento, da saúde e da busca do cuidado, ou da promoção da saúde através do cuidado, seja o cuidado individual, coletivo, formal, dentro dos serviços, ou no dia a dia, né? A gente chama do cuidado informal à saúde, mas que tem grande importância, que é aquele que a gente faz no nosso dia a dia, dentro do nosso contexto familiar, das nossas redes, das relações. Então, há muito o que se dizer, né, sobre sociologia da saúde, antropologia da saúde, e a gente vai finalizando esse debate, essa reflexão, convidando, né, a participação do Fórum da Semana, querendo conhecer a impressão de vocês sobre o texto, se vocês encontram experiências semelhantes no contexto do trabalho de vocês, nos serviços, e vamos refletir de que modo essas lentes, de que modo essas noções nos ajudam a avançar em aprimorar os serviços, a qualidade prestada, situada sensivelmente nesses contextos socioculturais aqui tomados como destaque. Então, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez e nos encontramos em breve.